Night of Chaos capítulo 33, Saque. Fernando ignorou todos e continuou cortando o peito do lobo, sua espada era curta então servia como uma faca também. Depois de algum esforço ele avistou algo no peito do lobo, ele decididamente colocou sua mão dentro e arrancou o objeto. Vendo Fernando colocar a mão dentro do corpo do lobo, Emily não aguentou mais e vomitou. Carol também estava enjoada, mas não tanto a ponto de vomitar. Ronald, por outro lado, achou a sensação estranha, porém não se sentiu enjoado. Fernando olhou para a palma da sua mão ensanguentada. No centro havia um pequeno objeto redondo prateado, parecia uma bolinha de gude. Se ele pessoalmente não tivesse tirado isso de dentro do lobo, Fernando acharia que de fato se trata de uma bolinha de gude. Mas ele sabia que na realidade se tratava do cristal mágico do lobo. Após removê-lo, ele guardou em sua pulseira de armazenamento e continuou a cortar o peito do animal. Então ele avistou o coração do lobo. Usando sua espada curta, ele cortou as artérias em torno e segurou o coração na mão. A sensação parecia como se estivesse segurando uma bola de borracha dura. Diferente do coração de animais comuns, o coração de animais mágicos era extremamente duro e resistente. Depois de remover o coração, ele também removeu as patas e a cabeça, guardando tudo em sua pulseira. Vendo os atos de Fernando, todos seus colegas se sentiram enjoados com suas ações. Fernando sabia que a maioria deles vinha de países onde eles nunca tinham visto sequer uma galinha sendo morta, muito menos um animal sendo tratado e limpo. Ele achou normal suas reações, mas ele não pegaria leve com eles por causa disso. Cada parte desses lobos valia dinheiro e isso era algo que eles precisavam desesperadamente. Vocês vão ficar aí só olhando? Me ajudem com isso, vão até os outros lobos e façam o mesmo que eu fiz. Nós temos pouco espaço em nossas pulseiras, então estamos levando apenas as partes mais valiosas: o cristal, o coração, patas e a cabeça. Ao ouvir o comando de Fernando, a expressão de todos mudou. Você tá falando sério? Eu não posso fazer isso. Uig! Antes que Emily terminasse a frase, vomitou novamente. Apesar de não vomitar, as outras meninas não estavam muito melhor, até mesmo Lance se sentiu enjoado. Vendo as reações do grupo, Fernando suspirou fracamente, então ele levantou devagar e olhou para todos. Eu vou perguntar uma coisa, vocês querem sobreviver? Fernando disse com uma expressão séria. Ao perceber Fernando falar sério, todos estavam atordoados. Ele geralmente ficava quieto e apenas respondia quando necessário, então vê-lo se tornar tão sério surpreendeu a todos. É claro que queremos Fernando, caso contrário, por que estaríamos aqui sofrendo tanto? Carol disse sem saber o que se passa na cabeça de Fernando. Se querem realmente sobreviver, precisarão fazer coisas que vocês não querem, coisas nojentas ou assustadoras, tudo isso para poder viver. Nesse mundo sem recursos ou dinheiro, vocês só terão duas opções: serem soldados rasos que podem morrer a qualquer momento, ou mesmo se vocês se recusarem a entrar numa legião, estarão por conta própria num mundo cheio de monstros, o que não é diferente de escolher morrer. Então, se vocês querem realmente viver, comecem a se adaptar às situações e reclamem menos. Fernando disse num tom sério e até um pouco irritado. Vendo Fernando ser tão agressivo nas palavras, deixou todos chocados. Todos respeitavam ele por ser um cara inteligente e corajoso, mas ao mesmo tempo o subestimaram por ser tímido e falar pouco. Agora, vendo ele ser tão duro, eles se sentiram estranhos. No final, todos ficaram em silêncio, até que Noah falou. Tudo bem, eu faço isso, eu concordo com Fernando, se quisermos ganhar dinheiro temos que sujar as mãos, literalmente. Depois de dizer isso, Noah se encaminhou para um dos lobos e se ajoelhou do lado, cravando sua espada no peito dele. Vendo Noah fazer isso, todos ficaram surpresos. Então Ronald também falou. Nós escolhemos Fernando como líder, e ele como líder emitiu uma ordem, temos que cumpri-la. Depois de dizer isso, Ronald foi até o lobo que ele matou junto a Emily e Edmund. Porra, se até o Noah e Ronald podem, eu também consigo. Lance disse cerrando os dentes, indo até o último lobo. Kelly, apesar de receosa, seguiu atrás para ajudar. Ao ver que alguns seguiram o que ele pediu, Fernando sorriu. Esses caras estavam muito moles, eles precisavam se endurecer. Permitir que eles façam isso será bom para eles. Fernando tirou uma garrafa de água de sua pulseira e lavou as mãos ensanguentadas. Então ele olhou para onde os outros estavam lutando. Nesse momento, o último lobo foi morto. Ele ficou um pouco incomodado, já que eles esperavam poder terminar de recolher o saque antes que as equipes terminassem. Afinal, a maioria aqui não sabia sobre o valor no corpo das criaturas e ele gostaria que continuasse assim. Não é que ele fosse alguém ruim e egoísta, mas como ele já tinha alguns inimigos entre os recrutas, no caso Marcos e Carol, ele preferia poder assumir o máximo de vantagem possível antes deles.
Assim como Fernando imaginou, alguns dos recrutas que já haviam terminado do seu lado prestaram atenção nas ações do seu grupo, com Noah, Ronald e Lance desmembrando os lobos mortos obviamente chamaria a atenção. Porém, apesar da curiosidade, ninguém se atreveu a vir perguntar nada a respeito. Afinal, quem quer ir falar com malucos maníacos como esses? O que esses caras estão fazendo? Será algum tipo de fetiche bizarro? Quem sabe, desde que viemos para esse mundo é normal que alguns percam sua sanidade. É melhor ficarmos longe. Droga, que nojento. Vários recrutas ficaram enojados com as ações deles e mantiveram alguma distância. Lina, que estava não muito longe, queria defender a pessoa que a salvou e seus amigos. Mas vendo como Fernando não se explicou e parecia ignorar, ela rapidamente entendeu suas ações. Provavelmente ele queria evitar que outros recrutas soubessem sobre os saques das criaturas. Josh Norton e sua equipe estavam ao longe. Ao verem os cochichos, eles olharam na direção da equipe de Fernando e se surpreenderam. Que porra esses caras estão fazendo? Car perguntou carrancudo. Esses insetos. Sempre querendo chamar a atenção. É melhor eu não encontrar eles sozinhos na mata ou então. Marcos falou com uma expressão bizarra enquanto sorria ao ver seu machado de 2 mãos coberto de sangue. Josh ignorou os comentários dos 2 subordinados idiotas, mas ele prestou atenção a Fernando. Esse cara sempre o surpreendia. Ele falou antes da luta dos pontos fracos dos lobos prateados. Graças a isso eles puderam vencer com mais facilidade. Josh se perguntava como ele conseguiu essas informações e o quanto mais ele sabia. Como um indivíduo orgulhoso, Josh Norton não se preocupou em reunir muitas informações. Ele achava que tudo sempre daria certo para ele. Logo, se esforçar com coisas inúteis era uma perda de tempo. Porém, Fernando mudou um pouco sua opinião. Ele percebeu que alguns detalhes superficiais ou pequenas informações podem influenciar muitas coisas. Depois que o grupo de Fernando recolheu o saque dos 4 lobos, eles se reuniram. Noah, Ronald e Lance entregaram os itens a Fernando e o mesmo guardou em sua pulseira. Porém, de repente ele se lembrou de algo e caminhou até a equipe 11 de Lina, que não estava muito longe deles. Vendo Fernando vir até eles, os 2 rapazes e as 2 meninas ficaram nervosos. O guia deles também estava curioso. Na visão deles, esse sujeito era alguém assustador. Eles viram como ele matou um dos lobos com apenas um golpe e salvou Lina. Mesmo que ele tenha dito posteriormente que foi graças ao item que ganhou na premiação do primeiro dia, isso não mudava o fato de que ele detinha uma grande força. Ao contrário de seus colegas, Lina não se sentia apreensiva, mas ainda assim estava tensa. Esse rapaz era alguém que ela devia a vida. Ela se recordava que já tinha desistido de tudo e aceitou que seria devorada viva, mas ele apareceu de repente e tirou ela daquele desespero. Fernando estava inconsciente dos pensamentos das pessoas à sua frente. Ele simplesmente parou e olhou para o grupo com um rosto calmo. Quem é o líder da sua equipe? Fernando perguntou. Todos ficaram em silêncio por um momento e depois um dos rapazes deu um passo à frente. Sou eu me chamo Samuel. Você precisa de algo? Um rapaz de nariz fino e com alguns cortes no braço perguntou. Havia um certo nervosismo em sua fala. Fernando assentiu e estendeu a mão. Um objeto redondo apareceu em sua palma. Era um dos cristais do lobo. Ele chegou à frente do rapaz e entregou a ele. O rapaz estava sem entender, mas ainda assim abriu a mão e recebeu o objeto. O que significa isso, senhor? Samuel perguntou ainda nervoso. Vocês é quem estavam lutando originalmente com aquele último lobo que matamos. É justo que tenham uma parte dos itens. Mas como fizemos a maior parte, ficaremos com o restante. Fernando respondeu. Ouvindo a resposta, todos entenderam o que ele queria dizer, porém ficaram envergonhados. Eles foram salvos por aquele cara. E foi mesmo ele quem descobriu sobre o saque de animais. Eles apenas ouviram de lado e até então não estavam cientes disso. Mas ainda assim ele iria compartilhar as recompensas. Eles sentiram que não era muito correto aceitar. Senhor Fernando, não podemos aceitar isso. Você salvou minha vida e se não tivesse chegado a tempo, quem sabe o que poderia ter acontecido. Por favor, fique com isso como sinal de nosso agradecimento. Lina falou um pouco nervosa. Apesar de não ser a líder da equipe, ela não aceitaria que eles recebessem algo de quem a salvou. O que eu estou dando é apenas o merecido. Depois de dizer isso, Fernando se afastou ignorando as réplicas do grupo, deixando-os sem palavras. Fernando retornou ao seu grupo e se sentou na grama com os outros enquanto descansavam. Edmund e Simon haviam saído para se reunir com os outros guias. Aparentemente alguns recrutas se feriram, mas felizmente ninguém morreu. Ei Fernando, já que esses lobos são tão valiosos, por que não pegamos o saque dos outros lobos? Afinal as outras equipes não pegaram ainda.
Parece que eles nem sabem disso já que nos olham com alguns olhares de nojo. Lance perguntou curiosamente. Inicialmente ele achou muito nojento cortar o lobo, mas depois de terminar ele pensou que não era tudo aquilo também. Fernando olhou para Lance, ele achou que era algo óbvio. Como esse cara não havia percebido isso? Nesse momento Noah falou. Atualmente essas equipes não sabem do valor dos lobos, mas se começarmos a desmembrar todos os lobos mortos eles vão acabar desconfiando. Além disso eles não sabem disso agora, mas provavelmente durante ou após essa missão acabar eles descobrirão e se lembrarão que nós pegamos o saque que eles lutaram tanto. Nesse momento alguns podem até acabar vindo nos cobrar, no final acabaremos sendo alvo de todos, não é uma boa ideia. Ouvindo o raciocínio de Noah, aqueles que não haviam entendido as entrelinhas finalmente entenderam. Depois de algum tempo Edmund e Simon retornaram. E então, Sr. Edmund, qual a situação? Carol perguntou. Não é nada demais, alguns recrutas se feriram levemente, apenas 2 se feriram gravemente. Um perdeu a mão para um dos lobos e o outro teve o azar de ser alvo de 2 lobos ao mesmo tempo. Durante a carga inicial, ele quebrou alguns ossos e teve uma das pernas devorada. Muito lamentável. Ao ouvir Edmund falar que não havia ocorrido nada demais eles se sentiram aliviados, mas ao ouvir a segunda parte todos gelaram. Como assim nada demais? Houve pessoas desmembradas com ossos quebrados e pernas devoradas, isso deveria representar alguma coisa com certeza. Como assim não houve nada? Alguém perdeu a perna e outro perdeu a mão. Emily disse apavorada e os outros concordaram. Edmund olhou para eles com um olhar de ridículo. Um bando de novos recrutas encontrou uma alcateia de lobos prateados e conseguiu exterminar todos sem morte. Se vocês ainda acham que é um resultado ruim? Hahaha, vocês não viram nada ainda. Sinceramente, quando soube que essas coisas estavam aqui eu já estava pronto para termos pelo menos uma dúzia de baixas. Os outros caras provavelmente pensaram o mesmo. Edmund falou se referindo aos outros guias. Simon, que estava ao lado, concordou. Todos ficaram surpresos. Não deveria ser uma missão de baixo risco? Por que eles esperavam tantas mortes mesmo com tantos soldados experientes por perto? Sinceramente, esse resultado foi muito satisfatório. Se não fosse pela equipe 1 e nosso grupo que lidaram com 1/3 dos lobos sozinhos diminuindo a carga sobre as outras equipes, então a situação seria bem pior. Ao ouvir isso todos se surpreenderam. Eles lutaram como um grupo formado por 2 equipes, mas só conseguiram se comparar à equipe 1? Ao ouvir isso todos tremeram. Será que aqueles caras ficaram ainda mais fortes? De repente a confiança que eles tinham em si mesmos de enfrentá-los de novo vacilou. Vendo isso Fernando não disse nada. Era bom que eles soubessem que não eram invencíveis só porque melhoraram um pouco. A arrogância leva à ruína. Depois de 1 hora após tratarem os feridos e se alimentarem, os guias começaram a reunir os recrutas para continuarem seu caminho. No fim, os 2 recrutas que estavam muito feridos foram deixados para trás com um dos guias. Eles entraram em contato com o QG e pediram uma equipe de socorro para conduzi-las de volta a Vento Amarelo, e as 2 equipes dos mesmos foram reunidos sob a proteção do guia restante. Fernando achou interessante ver os guias entraram em contato com outros pelos dispositivos mágicos. A magia não era tão diferente da tecnologia. Ele se perguntava por que esse mundo tinha tão pouca tecnologia e focava quase que inteiramente na magia. Depois de reunidos, os guias reformaram a formação e partiram com os recrutas. Fernando olhou para trás e seu coração doeu. Aqueles lobos eram pilhas de dinheiro e eles estavam deixando para trás. Capítulo 34 – Vale de Flaviore. Os recrutas seguiram marchando por mais algumas horas. Não houve mais animais que ousaram atacar. Houve um encontro com algumas feras ocasionalmente. Mas depois de verem a quantidade de humanos elas debandaram assustadas. Depois de algum tempo finalmente estavam próximos do Vale de Flaviore. No topo do desfiladeiro eles puderam avistar uma densa floresta abaixo que cobria dezenas de quilômetros. Chegamos ao Vale de Flaviore. A partir desse ponto iremos nos separar em equipes e caçar os goblins negros. Mas tenham cuidado, essas coisas gostam de atacar em bandos. Cada guia tem um comunicador. Caso alguma equipe encontre uma situação muito perigosa, devem ativar um sinal de socorro e as equipes mais próximas serão notificadas e devem seguir em seu auxílio. Thomas Creel, guia da equipe 1, explicou calmamente. E lembrem-se, a equipe que mais reunir cristais de goblins terá uma recompensa especial, então trabalhem duro. Enfia isso, dispersar. Os recrutas pareciam hesitantes, afinal o último ataque deixou alguns deles amedrontados, mas nesse ponto não tinha volta.
Depois que Thomas Krill terminou o discurso como acordado, as equipes começaram a se espalhar com o objetivo de descer ao vale por diferentes pontos. Algumas desceram o desfiladeiro diretamente e outras optaram por contorná-lo. A equipe 1 junto a Thomas Krill desceu diretamente o desfiladeiro. Josh Norton seguiu em frente sem medo. Marcus olhou para trás e lançou um olhar de soslaio para os recrutas amedrontados. Eu me perguntou quantos será que vão morrer? Ha. Depois de dizer isso ele desceu. Os recrutas que estavam atrás já amedrontados ficaram ainda mais apavorados com as palavras de Marcus. Depois da equipe 1 descer, outras 2 equipes desceram em seguida, eram seguidores de Josh Norton. Thomas Krill parecia descontente, já que isso ia contra o plano inicial, mas a forma como iam atuar era decidida pelos próprios recrutas. Fernando levou seu grupo, a equipe 2 e 4, para descer pela lateral direita. Eles teriam que fazer um longo contorno para adentrar no vale. Lina e seus companheiros da equipe 11 olharam para o vale com uma expressão assustada. Quem sabia o que havia dentro dessa mata densa? Eles tiveram uma péssima experiência na última luta com os lobos. Lina, em especial, não confiava mais em seus companheiros, principalmente em Cynthia, que a abandonou. Ela sentia que não podia contar muito com esses companheiros. Porém, ao se lembrar do rapaz que a salvou, ela sentiu que esse rapaz era alguém que ela definitivamente poderia confiar. Porém, infelizmente, ele era de outra equipe. Vendo Lina olhando para Fernando se distanciando, ela perguntou: Lina, que tal você perguntar ao líder da equipe 2 se podemos segui-los? Se pudermos segui-los, estaremos muito mais seguros. Você viu a força que aquele cara tinha. Ouvindo o pedido de Cynthia, Lina franziu as sobrancelhas. Ela ainda estava descontente pelo ocorrido anterior. Se pudesse, ela definitivamente cortaria qualquer laço com essa mulher, mas como eram da mesma equipe, ela tinha que tolerar sua presença. Porém, ela definitivamente jamais contaria com essa mulher de novo. Como eu poderia fazer isso? Ele já me salvou e você quer que eu ainda peça para que eles nos protejam? Lina disse em tom irritado. Percebendo que Lina não tinha intenção de fazer esse pedido, ela resolveu fazer isso ela mesma. Ela não se importava se teria que se humilhar ou se rebaixar. Contanto que pudesse sobreviver, ela faria qualquer coisa. Cynthia correu em direção à equipe 1 e 4, que ainda mal havia começado a descer a lateral da colina. Com licença, senhor Fernando. Fernando e os outros ouviram alguém chamá-lo por trás, então todos pararam para ver do que se tratava. O que é isso? Alguém procurando Fernando? Nunca vi isso acontecer antes. Emily disse em tom de brincadeira. Fernando era alguém bem antissocial, então dificilmente ele interagia com outras pessoas de fora do grupo. Carol levantou levemente a sobrancelha e olhou em direção à garota. Ela estava correndo em sua direção. Fernando também estava em dúvida, mas resolveu esperar. Logo a moça chegou até eles. FSSSSS. Assim que chegou, a garota tentou falar, mas teve que parar para respirar. Após alguns segundos, ela acalmou a respiração e finalmente falou. Olá, meu nome é Cynthia, sou da equipe 11. Você salvou minha colega anteriormente, a Lina. Cynthia disse sorrindo. Fernando se lembrava dessa garota. De fato, ela fazia parte da equipe da moça que ele ajudou antes. Sim, eu lembro. Fernando disse enquanto aguardava ela continuar falando. Cynthia levantou levemente a sobrancelha com o jeito um tanto frio de Fernando, mas ela continuou. Eu e meus colegas estávamos pensando se não seria possível nos unirmos ao seu grupo, afinal nesse lugar quanto mais pessoas juntas mais fácil de se defender de perigos. Cynthia falou com uma voz doce, tentando ser o mais sedutora possível enquanto olhava Fernando diretamente nos olhos e piscava lentamente. O coração de Fernando balançou um pouco com a voz agradável e melodiosa, mas seu rosto permaneceu inexpressivo. Os outros olharam em dúvida para Fernando, eles não sabiam se ele concordaria. Desculpe, não podemos ter mais ninguém conosco, já temos pessoas demais. Fernando disse calmamente. Ouvindo a resposta, a garota ficou desconcertada. Mesmo tendo jogado um pouco de charme, não foi suficiente, mas ela não desistiria. A equipe 1 levou outras 2 equipes com eles. Vocês são 2 equipes, se nos levarem vocês estariam em termos de igualdade com eles. Fernando não gostou muito da insistência. Eles são eles e nós somos nós. Como eu disse, já temos gente demais. Fernando disse levemente descontente. Vendo que o rapaz estava começando a se irritar, Cynthia se sentiu um pouco assustada. Afinal, ela viu em primeira mão como ele matou um lobo com um único golpe. Apesar de assustada, ela não queria desistir assim, sua sobrevivência dependia disso. Se eles quase morreram no caminho da missão, quem dirá durante a mesma? Se os meios convencionais não funcionam, ela não se importa de se rebaixar mais. Nesse momento, a garota se ajoelhou. Por favor, senhor, nos leve com você.
Nossos 2 lutadores estão feridos e eu e Lina apenas podemos atirar flechas. Se entrarmos sozinhos provavelmente morreremos. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser. Cynthia disse com lágrimas rolando nos olhos e teve certeza de repetir a última frase com uma voz baixa e sedutora. Ela tinha certeza que sua atuação seria convincente. Ela também tinha muita confiança em sua aparência. Todos ficaram surpresos com o fato da garota cair de joelhos chorando de repente. Ao ver como ela chorava e implorava, os rapazes imediatamente simpatizaram com ela e olharam para Fernando. Seus olhares praticamente exigiam que ele aceitasse. Já as garotas simpatizaram um pouco, mas não gostaram da forma como ela se ofereceu tão descaradamente. Kelly e Emily em particular se sentiram ofendidas. Como ela pode usar um golpe baixo desses num rapaz tímido como Fernando? Que mulher sem vergonha! Ao ver a garota em prantos, todos já tinham certeza que Fernando aceitaria. Afinal, que homem consegue deixar uma mulher chorar? Minha resposta é não, não quero me repetir de novo, não me incomode novamente, ou então não serei tão educado. Fernando disse com olhos frios. Vamos embora. Após dizer isso, ele se virou e desceu a colina sem dar sequer um segundo olhar para a garota ajoelhada no chão. Todos ficaram estupefatos. Por que Fernando estava sendo tão cruel? Mais uma equipe não faria tanta diferença. Era realmente necessário ser tão frio assim? Os rapazes ficaram imediatamente descontentes e as meninas, apesar de não gostarem da forma como a garota se ofereceu, elas ainda sentiam alguma pena dela. Edmund, que estava apenas de lado observando a situação, sorriu estranhamente. Ele já foi guia outras vezes e já havia visto esse tipo de situação diversas vezes. Pessoas que imploram para serem protegidas geralmente são covardes que afundam um grupo. Na primeira dificuldade, eles abandonam seus companheiros. Ele ficou surpreso. Nem todo rapaz jovem consegue recusar uma linda mulher em prantos se oferecendo. Rapazes de sangue quente aceitariam sem pensar 2 vezes. Ele ficou muito satisfeito ao ver a resolução de Fernando. Cynthia, que ainda estava ajoelhada, estava em choque. Ela foi recusada? Como? Por quê? Ela tinha certeza que sua atuação foi excelente. Ela já tinha dobrado vários homens ao longo da vida. Ela era bonita e charmosa e sempre falava com uma voz de menina. Contanto que fosse um homem, ela tinha plena confiança em fazê-lo comer em sua palma. Mas agora sua autoestima foi esmagada. Aliás, quem liga para a autoestima? Tudo que ela queria era sobreviver. Ela queria se levantar e tentar mais uma vez. Mas ao se lembrar do olhar frio de Fernando e seu aviso, ela se deteve. Esse homem era mais perigoso que lobos furiosos. Ela não deveria irritá-lo. Fernando, isso é realmente necessário? É só mais uma equipe, não fará diferença. Ronald disse ao lado. Concordo, se eles estão com 2 feridos vai ser realmente difícil para eles. Sabe, eu não gosto de ver garotas chorarem, Lance disse. Fernando, que estava ouvindo calmamente, parou seus passos e olhou para o grupo atrás deles. Vendo isso, todos pararam e olharam para ele. Vocês devem pensar que eu sou cruel ou egoísta, certo? A verdade é que se ela tivesse sido sincera, provavelmente eu teria concordado, mas ela mentiu e tentou me manipular. Não quero alguém assim perto de mim. Fernando disse firmemente. Todos estavam em dúvida, por que Fernando tinha tanta confiança que a garota mentiu? Em que exatamente ela mentiu? Kelly perguntou confusa. Ela geralmente não falava muito, mas ela ficou com muita pena da garota. Ela disse que os companheiros dela estavam feridos. Eu vi pessoalmente a situação dos 2. Tirando um arranhão ou outro, eles estão perfeitamente bem. Enfim, vamos embora. Depois de dizer isso, Fernando voltou a caminhar. Todos estavam em dúvida, mas aceitaram a afirmação de Fernando. Na verdade, não foi apenas isso que fez Fernando rejeitar o pedido de Cynthia. O que o fez rejeitar foi o olhar que ela deu. Era o mesmo olhar que a pessoa que ele mais odeia havia lhe dado antes. Carla, a garota que o fez ser expulso da faculdade na Terra. Ela o manipulou e brincou com ele. Nesse mundo ele conseguiu superar isso. Mas a raiva ainda não sumiu, já que ele não se vingou dela. Ele nem conseguia imaginar como seu outro eu na Terra lidou com tudo aquilo, mas certamente não foi fácil. Com essa pesarosa lembrança, ele não se permitiria ser enganado por um rostinho bonito novamente, mas que tinha um antro de maldade internamente. Fernando balançou a cabeça e resolveu esquecer o ocorrido. O grupo seguiu colina abaixo. 20 minutos depois eles estavam no sopé da colina. Logo eles entrariam na floresta. A partir de agora estamos entrando na floresta. De acordo com os relatórios das patrulhas, esse vale deve ser um dos ninhos dos goblins negros. Mantenham-se atentos. Essas criaturinhas são fracas e burras, mas gostam de fazer emboscadas. Edmund avisou. Com o aviso de Edmund, todos dobraram sua atenção, observando cada pedaço da mata à frente.
Fernando chamou a interface da sua pulseira e checou o horário. Eram 13:24h. De acordo com o cronograma, eles deveriam ter chegado algumas horas mais cedo, porém devido ao ataque de lobos no caminho, eles foram atrasados. Agora eles teriam apenas cerca de 5 horas de luz do dia restando. Depois de verificar o horário, Fernando olhou para a formação da sua equipe. Emily, Carol, Kelly e Tom estavam andando na parte de trás, Lance, Ronald e Noah no centro e ele, Edmund e Simon à frente. Ele imediatamente franziu as sobrancelhas com essa formação. Kelly, Emily e Carol, vocês precisam vir para o meio do grupo. Se sofrermos algum ataque, vocês precisam de tempo para reagir, já que têm armas de maior alcance. Tom, Ronald e Lance, vocês irão cobrir nossa retaguarda. Senhor Simon, também gostaria que você se juntasse à retaguarda. Senhor Edmund, lembro que você disse que era um batedor na sua guarnição. Se possível, gostaria que você tomasse a frente. Comparado a nós sem experiência de batalha, acredito que você poderá detectar inimigos mais facilmente. Noah, você vem para a frente também. Seu escudo será útil caso soframos emboscadas. Em questão de segundos, Fernando emitiu uma série de comandos. Apesar de nunca ter feito uma missão real, nos 2 meses de treinamento os instrutores deram vários exemplos de situações e sua professora Galia também lhe deu uma série de dicas e até lhe deu um livro sobre conhecimentos básicos militares. Todos ficaram entorpecidos com os comandos rápidos de Fernando, mas rapidamente se recuperaram e obedeceram seguindo para as posições indicadas. Apenas Tom estava relutante. Inicialmente ele ficou atrás porque achou que seria o local mais seguro, mas vendo que Fernando mandou as garotas para o centro, ele percebeu que na verdade atrás era um dos lugares mais perigosos. A cada passo que ele dava, ele não conseguia evitar olhar para trás, temendo que algo pulasse da mata e o atacasse. Seu coração palpitava como um louco e sua nuca se sentia fria e gelada. Por que logo ele tinha que ficar atrás? Edmund e Simon ficaram chocados com as ordens de Fernando. Nem parecia que era a primeira missão dele. Ele rapidamente identificou os problemas do grupo e atribuiu papéis adequados para cada um. Na realidade, Edmund e Simon já tinham percebido a formação desajeitada, mas não comentaram a respeito, já que faz parte do teste dos recrutas se atentarem a esses detalhes, mas não esperavam que Fernando não só percebesse como conseguiu elaborar uma formação adequada com base nos pontos fortes de cada um. Após o reajuste da formação, Fernando se sentiu mais tranquilo, mas não baixou a guarda. A única vantagem que ele tinha aqui em relação aos outros recrutas era o conhecimento. Enquanto a maioria só pensa em viver um dia de cada vez, Fernando preferia sempre estar preparado, por isso sempre que possível ele gostaria de estudar sobre tudo, afinal isso era a única coisa que ele sempre foi bom. Na visão de Fernando, sua maior força não era magia ou habilidades, mas sim sua mente. O grupo continuou caminhando por alguns minutos, todos estavam em completo silêncio, a tensão e nervosismo estavam esticando os nervos de todos. De repente, Edmund, que seguia mais à frente, parou e fez um sinal com a mão. Imediatamente todos pararam e se abaixaram. Fernando chegou ao lado dele para entender a situação. Edmund fez um sinal para eles caminharem sozinhos para a esquerda. Fernando assentiu e seguiu atrás agachado. Chegando atrás de um arbusto espinhoso, ele parou e apontou para a frente. Lá eles puderam ver um grupo de goblins negros. Capítulo 35 – Primeira Batalha. Fernando e Edmund estavam agachados em meio aos arbustos espinhosos. À frente eles conseguiram ver um grupo de goblins negros. Fernando conseguiu ouvir alguns barulhos de risadas, pareciam semelhantes a risadas de crianças, mas ao mesmo tempo havia uma leve rouquidão que as tornava extremamente assustadoras e bizarras, parecia aquelas risadas que ele costumava ouvir em filmes de terror. No total eles avistaram 6 goblins negros. Eles eram seres com a pele verde escuro, seus olhos completamente negros e sua altura ficava em torno da de uma criança de 10 a 12 anos. Eles estavam em torno de um grande javali morto. Pareciam estar comendo o animal que foi morto recentemente. Os goblins não se importavam se a carne estava crua, eles simplesmente deram grandes mordidas no animal, arrancando pedaços de carne com couro e pelos. O sangue jorrava e eles rapidamente lambiam as feridas que sangravam como se para não desperdiçar nada. Vendo essa cena grotesca, Fernando se sentiu um pouco enjoado, mas rapidamente se recuperou. Ele olhou em volta buscando sinais de outros goblins, mas aparentemente esse era o grupo inteiro. Percebendo isso, Fernando fez um sinal para Edmund para recuarem e o mesmo assentiu em sinal de concordância. Fernando e Edmund haviam recuado para o grupo e todos se reuniram próximos a eles. E então, qual a situação? Ronald perguntou em um tom de cochicho, claramente ansioso.
Fernando fez um gesto de silêncio para que ninguém fizesse perguntas e falasse de forma desnecessária. São 6 goblins negros, eles estão se alimentando no momento, vamos aproveitar essa oportunidade para emboscá-los. Emily e Kelly, vocês vão se mover para a posição que estávamos, lá é possível ter uma boa visão do local deles. Lance, você deve ficar com elas caso apareça algum perigo. Senhor Simon e Tom, vocês vêm comigo, iremos emboscá-los pela direita. Senhor Edmund, Ronald, Noah e Carol irão pelas esquerda. O sinal para o início do ataque será quando Kelly e Emily dispararem as flechas. Todos de acordo? Fernando falou baixo enquanto elaborava o plano de ataque. Ouvindo o plano de Fernando, todos pareciam concordar e ninguém rejeitou sua ideia. Apenas Tom parecia hesitante, se possível ele não queria participar de ataque nenhum. Contudo, acertado, todos se esgueiraram para suas posições, todos se moveram o mais silenciosamente possível. O time de Fernando deu a volta na mata e foi pelo lado direito e o time de Edmund seguiu pela esquerda enquanto Emily, Kelly e Lance se posicionaram atrás dos arbustos. Assim que chegaram, eles presenciaram a cena grotesca dos goblins se banhando na carne do javali. Emily, que tinha o estômago mais fraco, quase vomitou, mas ela fez o possível para se conter, já que qualquer barulho colocaria sua vida e de seus colegas em risco. Mas ainda assim ela sentiu seu estômago revirar ao ver como esses goblins comiam. Kelly ao lado também se sentiu enojada, mas depois de ajudar Lance com o lobo anteriormente, ver um pouco de sangue não era suficiente para fazê-la vomitar, e Lance, que cortou o corpo do lobo com as próprias mãos, certamente não se deixaria enjoar tanto com isso. Fernando avançou lentamente em direção aos goblins, logo eles puderam ouvir o som de risadas e sons de mastigação. Logo ele conseguiu ver as silhuetas dos mesmos por entre as árvores. Percebendo isso, Fernando parou e se escondeu, não ousando avançar mais. Afinal, diferente da última posição, essa era bem menos escondida e se avançassem mais provavelmente seriam descobertos. O guia Simon, que estava ao lado, parecia despreocupado. Ele avançou calmamente sem nervosismo. Seus passos eram calmos e silenciosos. Fernando até se perguntou como ele conseguia andar sem fazer qualquer barulho. Em contrapartida, Tom parecia extremamente nervoso. Seu coração parecia que saltaria pela garganta a qualquer momento. Em pouco tempo, o time de Edmund e Fernando se posicionou. Do ponto de vista elevado de Kelly e Emily, era possível ver os goblins com clareza. Eles também puderam ver a equipe de Edmund abaixados atrás de árvores densas observando os goblins silenciosamente. Porém, sua linha de visão não permitia ver o outro lado, logo não tinham como ter certeza se o time de Fernando estava pronto. Kelly, Emily e Lance se olharam sem saber se deveriam iniciar a missão. Eles haviam combinado que as garotas deveriam iniciar o ataque assim que confirmassem que os outros se posicionaram. Mas sem ter certeza do posicionamento de Fernando, elas ficaram em dúvida. Um dos goblins que estava se alimentando pegou a perna do javali e tentou cortá-la fora com uma pedra afiada. Vendo isso, o goblin maior ao lado bateu ferozmente na cabeça do mesmo e rosnou, mostrando seu descontentamento. O outro abaixou a cabeça e parou de cortar a perna, deixando as coxas suculentas do javali para ele. Aparentemente esse era o líder. Tom, que estava observando os goblins, estava com o coração disparado, sentindo que poderia morrer a qualquer minuto de um ataque cardíaco de tão rápido que seu coração batia. Então ele resolveu se abaixar para se acalmar e respirar fundo. Crack! Um galho grosso que estava embaixo de seus pés se quebrou quando ele se abaixou, quase o matando do coração. Então ele se lembrou de algo e olhou para a direção dos goblins. Lá o líder goblin estava olhando fixamente em sua direção com um olhar maligno. Seu corpo gelou e seus pelos se arrepiaram. Fernando, que estava ao lado, ficou instantaneamente nervoso. Eles foram descobertos. De repente o goblin líder rugiu e pegou uma espécie de arma artesanal jogada no chão. Os outros goblins se assustaram, mas rapidamente seguiram o exemplo. Kelly e Emily, que estavam indecisas, viram a cena e seus corações pularam. Elas não tinham mais tempo para hesitar e rapidamente puxaram seus arcos. Emily estava com o coração pesado. Diferente dos lobos, os goblins eram humanoides. Eram pequenos como crianças humanas, fazendo-a se sentir pior ainda. Porém, ao se recordar como ela falhou na batalha com os lobos e como alguém poderia ter morrido por sua falha, ela reuniu coragem e soltou sua flecha. Kelly seguiu o exemplo e também atirou. 2 flechas voaram entre as árvores, cortando o ar. Antes que os goblins que estavam levantando pudessem reagir, 2 deles caíram no chão. Um morreu na hora com uma flecha na parte de trás da cabeça, enquanto o outro caiu gritando com a flecha cravada em seu peito. Uaia! Guaa! O goblin caído começou a gritar de dor, pedindo ajuda a seus companheiros.
Vendo isso, os outros pegaram rapidamente suas armas no chão, ignorando o Goblin caído, e avançaram na direção de Tom com seu líder furioso à frente. O coração de Emily doeu ao ouvir o grito de agonia da criatura, suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente, ela queria largar o arco e cobrir seus ouvidos, mas no final se conteve e puxou a corda do arco novamente atirando outra flecha, mas errou por uma longa margem. Kelly ao lado, apesar de não estar tão nervosa, acabou errando também, afinal os goblins eram pequenos e estavam em movimento em meio à folhagem, logo eles saíram de seu campo de visão. Fernando viu os 4 goblins restantes correndo em sua direção, de Tom e Simon. Assim que ouviu o barulho do galho quebrando, ele sabia que terminaria assim e já estava mentalmente preparado. Felizmente Emily e Kelly conseguiram derrubar 2 deles. Ataque! Fernando gritou. Simon e Fernando empunharam suas espadas e avançaram em direção aos pequenos goblins. Tom hesitou, mas seguiu atrás. Do outro lado, Ronald e os outros também correram assim que viram os 2 goblins caindo, mas os mesmos correram na direção oposta. Droga, eles estão indo na direção dos outros. Noah disse enquanto corria. Enquanto passavam pelo goblins caídos e pelo corpo do javali, Carol viu o pequeno goblin verde escuro agonizando no chão emitindo uivos dolorosos. Ela imediatamente se lembrou das suas mãos manchadas de sangue ao matar o lobo anteriormente, ela sentiu uma certa amargura. Porém essa hesitação durou apenas um instante e ela parou brevemente à frente do goblin caído levantando sua lança. Me desculpe. Tudo que Carol pensou foi em acabar de uma vez com o sofrimento do pobre goblin. Sua lança caiu e o grito barulhento finalmente se silenciou. Edmund, que seguia à frente, estava atento a tudo ao seu redor e viu quando Carol parou de repente e matou a criatura com um golpe. Um sorriso sutil surgiu em seu rosto. A maioria dos recrutas morria por sua inexperiência e hesitação em matar. Ao ver como essa garota matou diretamente o goblin, ele ficou satisfeito com seu desempenho. Não só ela como todos os outros estavam amadurecendo rapidamente. Isso era essencial para sobreviverem nesse mundo. Enquanto isso, Fernando e os outros já haviam chegado até os goblins. O goblin maior tinha pouco mais de 1,4 metros de altura. Ele usava uma espécie de massa de madeira com a ponta arredondada cheia de espinhos e outros materiais cortantes. Os outros usavam armas diversas como machadinhas de pedra ou lança de madeira. O goblin líder atacou com sua massa espinhosa em direção a Fernando e o outro goblin empurrou sua lança de madeira ao lado. Vendo isso, Fernando recuou para trás para desviar da lança e atingiu a massa com sua espada para se defender. Simon, por outro lado, avançou em direção aos 2 goblins com machadinhas. O primeiro tentou acertar a machadinha em sua panturrilha, mas antes que pudesse, Simon o chutou para longe e acenou com sua espada em direção ao outro. Tom, que estava atrás, estava em choque sem saber se deveria avançar e ajudar ou esperar. Ele certamente pensou que seria melhor esperar, mas ao ver um dos goblins sendo arremessados no chão por Simon, ele ficou hesitante. Tom sabia que ele era a causa da emboscada ter falhado. Seus companheiros da equipe 4 e até mesmo a equipe 2 de Fernando já não gostavam dele desde que ele se acovardou da luta com Marcos. Ele sabia que se continuasse cometendo erros acabaria sendo abandonado, o que gerou um certo terror em seu coração. Pensando nesse ponto, ele se decidiu e correu como um louco na direção do goblin caído com a espada na mão. O goblin caído viu um outro humano correndo em sua direção e rugiu jogando sua machadinha em direção a ele. Quando Tom viu isso, ele tomou um grande susto e se jogou no chão. O goblin que já havia levantado saltou em direção a ele e cravou suas garras nas costas de Tom, arranhando o máximo que podia. Aí, me ajuda. Sai. Sai. Tom gritou feito um louco ao sentir a dor nas costas. Fernando, que estava lutando com o goblin líder, cortou com sua espada para baixo depois de desviar da lança e o braço do goblin líder caiu no chão. Antes que ele pudesse gritar, a espada cravou em sua garganta. O goblin segurou a espada firmemente tentando tirá-la, então Fernando a puxou bruscamente e seu corpo caiu no chão. Eles estavam arfando por ar enquanto o sangue espirrava de sua garganta. Fernando se sentiu mal ao ver a forma horrorosa que ele matou o goblin. Apesar da pele estranha e orelhas pontudas, os goblins se assemelham a humanos. Então isso lhe deu uma certa sensação de temor. Será que ele teria que lutar com pessoas no futuro? Será que ele teria que ser tão cruel com humanos também? Só o pensamento disso o fez tremer. Mas rapidamente ele recuperou a compostura e estava prestes a atacar o outro goblin que estava tentando fugir após ver seu líder morrer. Porém, de repente ele ouviu o grito de Tom, fazendo-o congelar no lugar. Sem hesitar, Fernando ignorou o goblin em fuga e correu em auxílio de Tom. O goblin que estava com as garras cravadas nas costas de Tom tentou alcançar a machadinha no chão,
Mas antes que pudesse, seu peito foi perfurado por trás. Era Simon, o outro Goblin, já estava caído no chão sem cabeça. Vendo que Tom foi salvo, Fernando parou em seus passos e soltou um suspiro de alívio. Esse Tom é realmente um problema. Fernando pensou internamente. Ele já estava irritado com esse sujeito por ter estragado a emboscada, mas ele até conseguiu ser derrubado por um Goblin e o fez deixar o outro fugir. Assim como Fernando estava pensando nisso, ele ouviu passos apressados chegando. Ronald, Carol, Edmund e Noah chegaram. Eles viram os corpos dos Goblins espalhados pelo chão. Parece que já acabou. Noah disse suspirando. Não exatamente, deixamos um escapar. Fernando disse em um tom seco. Ah, quanto a isso, eu matei um deles que veio correndo em nossa direção. Ronald disse calmamente. Fernando ficou contente ao saber disso, e o peso em seu peito sumiu. Se o Goblin escapasse, era provável que ele alertasse os outros na redondeza, tornando as coisas mais perigosas para eles. Ei, por que o Tom está no chão? Ele está ferido? Carol perguntou ao correr em direção a Tom, que estava sentado nesse momento olhando pro vazio. Ele parecia em choque. Ele só se recuperou ao sentir Carol tocando seu ombro e gritou assustado. Todos não sabiam o que dizer ao vê-lo nesse estado. Então Fernando contou a eles o que aconteceu, fazendo-os franzir as sobrancelhas. Percebendo os olhares de todos, Tom abaixou a cabeça envergonhado. Não só ele atrapalhou todos, como não matou um Goblin caído e até conseguiu ser ferido de volta. Ele não tinha explicações a dar. Vendo Tom cabisbaixo, todos não sabiam se deveriam dizer algo ou não. No final, Noah, como líder da equipe 4, apenas o repreendeu levemente. Com a situação estabilizada, Ronald voltou ao local que os 2 primeiros Goblins foram abatidos e acenou com as mãos. Logo Lance, Emily e Kelly deram a volta nos arbustos espinhosos e desceram até os outros. Fernando observou todos reunidos, alguns pareciam abatidos, outros em choque e alguns assustados. Essa tinha sido sua primeira batalha sozinhos. Até ele próprio ficou um pouco temeroso e assustado ao matar o Goblin líder. Ele sabia que todos estavam com algumas emoções complexas, e como líder ele tinha que falar algo para acalmar a todos. Ele não queria, já que não fazia parte de sua personalidade, mas devido às circunstâncias ele se obrigou. Atenção! Eu sei que todos estão com medo e nervosos e não posso dizer que daqui para frente será mais fácil, porque não será. Porém eu quero que todos saibam que eu estou feliz. Fernando disse com algumas pausas sem jeito. As palavras de Fernando deixaram todos atordoados. Feliz? Por que ele estaria feliz? Será que ele gostou de passar por esse banho de sangue e medo? Antes que alguém pudesse dizer algo, Fernando continuou. Estou feliz. Feliz porque todos conseguimos sobreviver, que conseguimos enfrentar nossa primeira luta e ainda estarmos aqui, todos reunidos. Espero que todos consigam apreciar o valor disso e não se deixar levar pelo medo e sim apreciar o sentimento de superar esse desafio e que possamos nos tornar mais fortes com isso. Fernando nunca tinha feito um discurso motivacional, então ele não sabia bem nem o que estava falando ou se seria bom o suficiente. Isso o deixou meio nervoso. Ouvindo as palavras de Fernando, o clima estagnado e supressivo rapidamente diminuiu. Mas que droga é essa? Você tirou isso de um desses livros de autoajuda? Hahaha. Emily disse enquanto ria. Os outros também não puderam evitar as gargalhadas. Ver Fernando, que quase nunca falava, tentando animá-los com um discurso foi completamente inusitado. Fernando imediatamente ficou envergonhado ao ver todos rindo dele. Não era bem essa sensação que ele queria causar. Capítulo 36. Experiência é força. Após o fim da batalha, Fernando e os outros recolheram o saque. Ao todo eles conseguiram 6 cristais de Goblins e um cristal do Javali morto. Os cristais dos Goblins seriam para a missão, mas o do Javali eles poderiam vender. Além dos cristais não havia mais nada de valioso no local. Afinal, os Goblins eram seres frágeis e seu corpo não era de grande utilidade para a produção de itens ou alquimia. O Javali meio devorado também não tinha utilidade alguma. E então, para que lado devemos seguir agora? Carol perguntou meio duvidosa ao olhar para a densa mata à frente. Acho que devemos seguir alguma direção aleatória, afinal que diferença faz? Emily respondeu sem se importar. Fernando olhou para Edmund e Simon. Se alguém sabia qual o melhor passo a tomar agora, certamente seria os guias. Senhores Edmund e Simon, quais suas opiniões a respeito? Como guias vocês devem entender melhor a região? Fernando perguntou calmamente. Percebendo a pergunta de Fernando, Edmund suspirou. Ele esperava que o sujeito decidisse por si mesmo. Ele achava o rapaz extremamente impressionante e estava interessado em ver quais decisões ele tomaria por conta própria. Mas independente de sua vontade, ele tinha que manter seu papel de guia. Isso depende do seu objetivo.
Edmund respondeu sem emoção. Todos ficaram intrigados. Como assim dependia do objetivo deles? Vendo o rosto confuso desse bando de recrutas, Edmund balançou a cabeça. É bem simples. Atualmente a maior parte das equipes adentraram pelo sul e sudeste. Atualmente estamos no sudoeste. Se nosso objetivo for seguir com segurança, o ideal seria ir rumo leste e encontrar as outras equipes no centro do Vale de Flaviore. Edmund explicou calmamente. Simon apenas acenou com a cabeça concordando. Emily e Lance, que não pareciam ser muito bons em geografia, pareciam perdidos na conversa. Com essas palavras, Fernando imediatamente entendeu a situação. Então, se nosso objetivo não for segurança, mas sim o primeiro lugar na missão, devemos tomar outra rota para que possamos caçar mais goblins sem a interferência de outras equipes. Fernando disse pensativo. Edmund assentiu satisfeito. Esse rapaz era muito inteligente. Com apenas uma pequena dica, ele rapidamente entendia a situação. Suas habilidades de luta e físico também eram bons e o melhor era sua capacidade de liderança. Sinceramente, essa é a melhor equipe de novatos que eu já guiei. Principalmente esse Fernando. Se ele puder sobreviver, esse cara vai ser alguém importante na Legião no futuro. E então, o que acham? Fernando perguntou aos outros, afinal, apesar de líder, ele precisava levar em consideração as opiniões do grupo. Acho que nosso grupo é forte, nós temos chance de ficar em primeiro. Ronald disse com confiança. Ser confiante demais não leva a nada de bom. Não esqueçam de como aqueles caras da equipe 1 são fortes. Mesmo se nos arriscarmos indo para áreas mais perigosas, não necessariamente vamos conseguir mais cristais que eles. Noah disse com algum receio. Acho que deveríamos tentar. Vocês viram como o anel que Fernando ganhou é forte e útil. Se ganharmos mais algum item, nossa força geral irá melhorar muito. Lance disse exasperado. Ver Fernando matar 2 lobos sozinho o fez ver como esses itens mágicos são impressionantes. Se ele soubesse que Fernando poderia matá-los mesmo sem o anel, ele ficaria em choque. O grupo discutiu por alguns minutos. Vendo que não era possível chegar a um consenso, Fernando interviu. Faremos uma votação então. Quem quiser seguir para o leste de forma mais segura, levante a mão. Quem prefere seguir mais fundo no vale para mais cristais, apenas mantenha a mão abaixada. Noah, Kelly e Emily levantaram a mão, os outros permaneceram sem reação. No final, aqueles que queriam ficar em primeiro na missão eram maioria. Fernando também estava interessado em ganhar se possível. Os goblins não pareciam representar uma grande ameaça, contanto que fossem cuidadosos, não correriam riscos. Depois de chegarem a uma decisão, o grupo seguiu o caminho. Fernando optou por escolher ir para o nordeste de forma que seguissem numa rota diagonal à original. Assim, mesmo que encontrassem algum perigo, haveria a possibilidade de recuar. Seguindo a orientação dos guias, o grupo seguiu em formação, tentando fazer o mínimo de barulho e evitando conversas para não revelar sua posição. Após alguns poucos minutos de caminhada, Edmund detectou mais alguns goblins à frente. Eram apenas 3, estavam caminhando pela mata. Como eram poucos, Fernando decidiu por uma abordagem mais direta. Eles se aproximaram o máximo possível e alvejaram os goblins com flechas. Dessa vez não foi necessário sequer se aproximarem muito. Provavelmente devido à experiência anterior, Emily e Kelly pareciam estar mais firmes e confiantes e conseguiram derrubá-los com facilidade. Muito bom vocês duas, vocês estão melhorando muito. Se continuarmos assim, nem precisaremos entrar em combate corpo a corpo. Ronald disse sorrindo. Com quem você acha que está falando? Eu sou um gênio, isso não é nada para mim, só errei antes para vocês terem algo para fazer. Emily disse bufando. Ela diz isso, mas estava tremendo tanto lá atrás que parecia que tinha Parkinson. Lance disse zombando. Fala isso de novo e eu vou te encher de flechas, seu nariz de batata. Emily retrucou. Nariz de batata? Lance disse tocando seu próprio nariz. Ele sentia que era meio grande, mas não deveria ser tanto, certo? Todos riram das brincadeiras desses dois. Até esse ponto as duas equipes já estavam completamente familiarizadas. Após reunir o saque, eles mais uma vez seguiram caminho. Enquanto andavam, Fernando estava prestando atenção nos passos de Edmund e Simon. A forma como eles andavam quase sem fazer som algum era impressionante. Fernando tentou imitar a forma que eles andavam, mas por mais que tentasse, os galhos sob seus pés sempre quebravam e faziam ruídos. Vendo Fernando tentando imitá-lo, Edmund riu internamente. Você vai precisar de pelo menos mais meia dúzia de anos se quiser aprender essa técnica, garoto. Após alguns minutos ele viu Fernando andando suavemente pela mata. Ele ficou surpreso. Apesar de ainda ser bem desengonçado, ainda assim era uma grande melhoria. Esse rapaz tem olhos afiados, ele aprende muito rápido. Edmund pensou surpreso.
O grupo seguiu sem muitos obstáculos, conseguindo eliminar mais alguns pequenos grupos de goblins sem incidentes. Conforme eles lutavam e ganhavam experiência de combate, sua confiança aumentou e havia menos hesitação em suas ações. Até mesmo Emily conseguia segurar o arco sem tremer tanto. Apesar disso, ela ainda se sentia mal sempre que ouvia os gritos dolorosos dos goblins. Carol, como você conseguiu? Sabe, matar aquele goblin de tão perto. Sempre que ouço os gritos deles me dá tanta angústia. Emily disse enquanto apertava as mangas de sua camisa com força. Eu não sei, a sensação é muito ruim para mim também. Mas eu sei que é o que precisamos fazer. E já que temos que fazer isso de qualquer jeito, eu quero pelo menos acabar sem que eles sintam tanta dor. Carol disse enquanto olhava sua palma. Sempre que olhava sua palma ela sentia que estava suja de sangue, não importando quantas vezes ela lavava. Emily sentiu uma certa melancolia na voz de Carol. Esse tom não parecia combinar com a Carol firme que ela viu cravar uma lança no goblin caído. Mas agora ela entendia, ela não era a única sofrendo, provavelmente todos estavam sentindo algo parecido. Emily era uma garota que tentava sempre ser brincalhona ou explosiva, mas no fundo ela era garota delicada que amava animais e ajudar pessoas. Ela até fazia parte de uma ONG dedicada a acolher cães de rua. Vir a um mundo onde ela precisava matar para sobreviver ia contra sua natureza. Ela sentia que isso não era para ela e que ninguém entendia como ela se sentia. Porém, ao ver como Carol também estava sofrendo, ela percebeu que estava sendo egoísta e fugindo das dificuldades. Ninguém queria estar aqui nem fazer esse tipo de coisa. Após perceber isso e se decidir, Emily sentiu que o aperto que sufocava seu peito e garganta diminuírem, ela se sentia mais leve. Obrigada, Carol, Emily disse sorrindo. Carol não entendeu bem porque estava sendo agradecida, mas ficou contente que sua amiga parecia estar menos nervosa. Carol já considerava Emily como sua irmã mais nova e não queria vê-la sofrendo. Após algum período de tempo, o grupo encontrou mais goblins. Porém, ao descobrirem a quantidade de goblins à frente, todos ficaram tensos. Havia 12 goblins, isso era o dobro do maior grupo que eles enfrentaram até agora. Os goblins estavam circulando em torno de um paredão de pedras. Parecia que esse era um ninho. O que fazemos? Acho que deveríamos contorná-los. Carol disse preocupada. Apesar dos goblins não serem uma grande ameaça, eles também não eram inofensivos. Porém, o maior problema era se eles conseguiriam matar todos os 12 sem deixar nenhum deles fugir. Se caso alguns conseguirem escapar, isso deixará os goblins da região alertas. Pode até ser que os goblins comecem a ativamente procurá-los. Nesse caso, sua maior vantagem, os ataques surpresa iriam pelo ralo. Olhando para o paredão rochoso, Fernando chegou a uma conclusão. Não vamos atacar. Fernando disse sem expressão. O que? Você não vê quantos são, Fernando? É impossível matar todos. O Sr. Edmund já nos avisou que não podemos deixar nenhum fugir ou esse lugar vai virar um inferno. Noah disse. Geralmente Noah não questionava muito Fernando, mas desde que eles entraram numa área perigosa, ele vinha se sentindo tenso e inquieto. Percebendo que Noah estava um pouco nervoso, Fernando explicou. A base daqueles paredões de pedra são o ninho desse grupo. É um ótimo abrigo para eles, mas em contrapartida é um beco sem saída. Se cercarmos o paredão, eles terão que passar por nós para fugir. Fernando disse sem emoção. Todos imediatamente perceberam que era como Fernando disse. Apesar de haver muitos goblins, contanto que ninguém cometesse um erro, eles poderiam vencer. Afinal, não havia para onde fugir, escalar as pedras era impossível para esses goblins desajeitados. Após chegarem a um acordo, Fernando dividiu o grupo em 3 times. Emily, Kelly, Lance e Carol ficariam ao centro para alvejar os goblins. Simon, Ronald e Noah iriam pela direita, Fernando e Edmund iriam pela esquerda. Depois de alguma indecisão, Fernando optou por levar Tom consigo. Ele não queria arriscar mandá-lo com os outros. Afinal, esse sujeito desastrado e covarde costumava estragar tudo. Era mais seguro mantê-lo por perto. Logo os grupos avançaram para suas posições. Depois de acumularem alguma experiência nas lutas anteriores, todos estavam mais cientes de seus papéis e não pareciam mais tão nervosos. Fernando observou o ninho. 5 goblins estavam nos arredores como se patrulhassem sua área. Outros 4 deles pareciam estar dormindo, que bate com as informações que ele obteve no livro de que metade dos grupos dos goblins são noturno para realizarem a proteção do grupo. Quanto aos outros 3, pareciam estar se alimentando de algo. De repente, Fernando pensou em algo. E quanto aos caçadores? Será que havia goblins que saíram para caçar? Se sim, quando eles voltariam? Essas dúvidas começaram a fazer Fernando hesitar, porém agora era tarde demais para recuar.
Eles deveriam exterminar esses goblins rapidamente. Enquanto Fernando pensava a respeito, 2 flechas voaram silenciosamente em meio à folhagem, atingindo 2 dos 5 goblins de patrulha. Os outros não perceberam imediatamente, já que estavam afastados, mas quando ouviram o barulho de algo caindo próximo, eles notaram que algo estava errado. Antes que pudessem gritar, mais 2 flechas voaram, atingindo outros 2. O goblin restante correu para o paredão enquanto gritava: "Guá, uaia!" Ouvindo seu companheiro gritando, os 3 goblins comendo e os 4 que estavam dormindo rapidamente se levantaram e viram o goblin restante correndo em sua direção. Nesse momento, silhuetas surgiram na floresta à esquerda e à direita enquanto avançavam em direção aos goblins. Percebendo que estavam cercados, os goblins fugiram e atacaram. Fernando junto a Tom e Edmund fecharam o caminho à esquerda enquanto Noah, Simon e Ronald fecharam à direita. Logo eles entraram em combate. Ronald, que até então havia tido poucas oportunidades de mostrar o que aprendeu durante o treinamento, estava excitado. Ele cortou sua espada larga em direção ao goblin mais próximo. Percebendo isso, o goblin disparou para trás enquanto o outro corria para a esquerda de Ronald, tentando furá-lo com sua lança de madeira. Essa era uma tática comum dos goblins. Porém, os guias já haviam explicado para o grupo sobre os padrões de ataque dos goblins. Por isso, Ronald não ficou nervoso. Ele ignorou o ataque vindo e continuou avançando com sua espada em direção do goblin que fugia. Antes que a lança do goblin atingisse seu torso, Noah saltou entre Ronald e o goblin, batendo pesadamente com seu escudo em seu corpo. O pobre goblin foi derrubado no chão e logo foi cumprimentado pela espada de Noah. Olhando para o goblin que agonizava sob sua espada, suor frio escorria pelas costas de Noah, mas ele não parou e continuou avançando com seu escudo em direção ao ninho. Até então, Ronald já havia alcançado o goblin fujão. Ele balançou sua espada pesada com as 2 mãos e o goblin foi atingido por um forte baque, sendo cortado quase ao meio. Do outro lado, Fernando e Edmund já haviam matado 2 goblins também, restando apenas 5. Vendo seus companheiros caindo feito moscas, os goblins restantes se desesperaram e correram por entre o vão entre os 2 times. Infelizmente para eles, isso fazia parte do plano de Fernando. Para seu desespero, 2 pontos pretos vieram voando pela mata e atingiram 2 dos goblins mais rápidos. Os outros pararam em seus passos aterrorizados. Enquanto estavam sem reação, uma sombra apareceu ao lado direito e cortou um dos goblins e apunhalou o outro na nuca com uma adaga. Era Simon. Sem que ninguém percebesse, ele havia emboscado os goblins em fuga. Até então apenas um goblin caiu sentado no chão. Terror era refletido em seus olhos ao olhar para a direita e à esquerda sem saber para onde fugir. No final, ele começou a berrar e guinchar. Emily estava ao longe observando a situação de uma posição elevada. Ao ver o último goblin fazendo uivos que pareciam o choro de uma criança chorando, ela sentiu seu coração doer. Lágrimas brotaram do canto de seus olhos. "Acalma-se, pobre menino, logo estará tudo acabado." Emily murmurou palavras que só ela podia ouvir enquanto esticava seu longo arco. "Tudo que eu posso fazer por você é tornar isso indolor." Com firmeza ela puxou o arco com todas suas forças e então simplesmente soltou a corda. Então o longo choro que ecoava pela floresta foi silenciado. Emily abaixou o arco lentamente com uma expressão indescritível em seu rosto. Fernando e os outros logo chegaram até o local que o último goblin morreu. Até eles próprios tinham se sentido mal ao ouvir o choro do goblin. Simon estava agachado ao lado do último goblin morto, parecendo espantado. "Senhor Simon, algum problema?" Noah perguntou ao ver esse indivíduo que geralmente era frio e apático, parecendo surpreso. Simon apontou para o goblin caído. Havia 2 buracos em sua cabeça. Aquela flecha atravessou a têmpora perfeitamente, causando uma morte instantânea, e continuou em frente. O poder e precisão desse ataque foram impressionantes. Simon disse com um leve louvor em sua voz. Todos ficaram surpresos ao vê-lo elogiar algo, já que a menos que fosse para dar dicas como guia, ele raramente se expressava. Enquanto todos estavam distraídos, Fernando parecia inquieto. Edmund, que estava ao lado, pareceu perceber isso. "Fernando, o que houve?" Edmund perguntou secamente. "Reúnam os cristais rápido. Depois disso vamos embora daqui." Sem responder diretamente Edmund, Fernando apenas deu algumas ordens. "E por que a pressa? Nós vencemos, poderíamos descansar um pouco." Ronald disse. "Não. Tem algo estranho. Aquele último goblin, ele parecia estar pedindo ajuda." "Adi." Antes que Fernando pudesse terminar, um grito agudo foi ouvido não muito longe. "É a voz da Kelly." Noah disse aterrorizado.